Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado e no vídeo de hoje você vai aprender o que é confiabilidade inerente. Confiabilidade inerente é a confiabilidade do projeto, é a confiabilidade da máquina, confiabilidade que já nasce com o projeto. Ou um projeto é confiável ou não é. Né? Existe a possibilidade de um projeto não ser confiável. Né? Então o projeto do motor do Maré não era confiável. Fato. Né? O projeto do motor da Toyota Bandeirante era confiável. Tem um Toyota Bandeirante de 40 anos rodando até hoje, né? Mais de 40 anos, 50 anos rodando até hoje, com o mesmo motor. Então, só que se tu entregar para o setor de manutenção 10 Maré e 10 Toyota Bandeirante, tu vai ter a confiabilidade dos Maré uma, a confiabilidade operacional das Bandeirantes outra. Por quê? Porque a confiabilidade inerente, né, é diferente. Então, a confiabilidade do projeto é a confiabilidade da construção da planta. Né? Essa construção da planta, ela engloba três aspectos. O primeiro aspecto é a confiabilidade do projeto em si, né? Definição de material, definição de design, definição de transmissão, os cálculos de resistência, os cálculos da taxa de segurança, taxa de trabalho, etc, 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 etc. Projeto. Segundo ponto, fabricação. Então, tu pode ter um projeto muito bom que foi fabricado de maneira incorreta, com material incorreto, etc. Isso pode acontecer. Soldado de maneira incorreta, né, com alguma falha dentro na própria solda, etc., que não foi pega na inspeção, papá. Então, tem que ter uma confiabilidade na fabricação. E o terceiro é a instalação. Então, tu projeta, tu fabrica, tu instala. E dentro dessa instalação, tu vai comissionar para ver se tudo isso deu certo. Então, na instalação, pode ser instalado de maneira incorreta. Tu pode danificar os equipamentos instalando eles de maneira incorreta, fazendo adaptações, ajustes de campo e etc. Então, a confiabilidade inerente, ela é dividida dentro desses três pilares: projeto, confiabilidade de fabricação, confiabilidade de instalação. Então, confiabilidade de projeto é um, confiabilidade de fabricação é outro, confiabilidade de instalação é outro. Esses três formam a confiabilidade inerente. Né? Então, na confiabilidade de projeto a gente está falando de estrutura de materiais e resistência. Na confiabilidade de fabricação, a gente está falando de precisão de usinagem, precisão de montagem, precisão de soldagem, precisão na hora de fabricar, né, o nosso projeto. Então, às vezes, o pessoal pode pegar um material de segunda mão e etc. E isso, obviamente, né, não durar. Existe outra coisa que também, né, na fabricação, que é a pintura. Então, pintar sem parâmetros que sigam a norma. Né? A pintura industrial tem que seguir uma norma, tem uma micragem que tem que chegar à tinta, tem as camadas que tem que definir, tem que jatear. Então, tem um monte de coisas, procedimentos que, se não forem seguidos, a tua fabricação não é confiável. E aí começa a trabalhar lá dentro do teu ambiente agressivo, né? Daqui a pouquinho as tuas estruturas estão sem proteção. Elas começam a oxidar. Da oxidação elas vão para corrosão, etc. Então, esses erros, né? Pode ser um erro de definição de projeto, né? Não define lá a micragem correta, não definem que talvez a tua estrutura ou o teu equipamento vai ficar exposto à chuva, vai ficar exposto à maresia ou algo assim. E a definição fica incorreta, fabricado de forma incorreta. Né? Tu faz a definição do motor IP65, IP66, que é o nível de proteção dele, né? E tu não faz a definição correta, então o motor vai trabalhar com um ciclo de uso diferente, né? Ou, aí cada fabricante de motor tem uma especificação, mas se no projeto tu define um motor com um ciclo de uso errado, né? Vai ser fabricado, comprado um motor errado e vai ser posto para colocar na planta, para rodar um motor errado, ele vai quebrar, ele vai queimar, tá entendendo? Né? E a confiabilidade de instalação é a instalação do equipamento, né? Então, eu já vi
ninguém me falou, eu já vi com esses olhos aqui. Libera o equipamento para rodar, começa a rodar, daqui a pouquinho, 2, 3, 4, 5 meses, quebra um rolamento, tu perde um rolo de transmissão, etc. Por quê? Porque o rolamento foi ajustado errado, né? Ou não foi lubrificado corretamente, ou nem foi lubrificado, que é uma coisa que acontece também. O acionamento não foi corretamente alinhado. Então, tu já arranca com um projeto novo com o teu acionamento cheio de vibração, que é uma coisa que acontece também. Então, para te ter uma confiabilidade inerente, tu precisa ter um projeto robusto. Robusto. E principalmente adequado ao uso, né? Eu não posso fazer um projeto que não está adequado ao uso, e ao uso no longo prazo. É o uso no longo prazo. Então, vamos pensar o seguinte, vou refletir aqui. Vamos pensar que a gente vai montar um projeto de uma fábrica para construir carro, né? E lá na definição da linha de produção, etc., dos maquinários e equipamentos, a gente tem uma taxa de produção aí de 500 carros por dia. Ok. Tá, mas daqui a 10 anos vai ser 500 carros por dia? Daqui a 5 anos vai ser 500 carros por dia? Não, acho que vai ser mais. Vai ser 800, né, 900, né? Então, não vai construir uma fábrica hoje, né, para ela atender a produção da demanda de hoje, se tu tem expectativa que essa demanda cresça. Isso não tem o mínimo sentido. E é o que a gente chama de capabilidade, né? Capabilidade, a capacidade, né, da máquina atender o volume de mercado ao passar dos anos. Então, existe um livro, Gestão de Ativos, né? Vou pegar ele aqui, esse livro aqui, ó. Dos autores Allan Kardec, João Esmeraldo, João do Lafraia, né? Vocês conhecem o Lafraia, o precursor aí no Brasil da norma de gestão de ativos, né? Ajudou a escrever, etc. E do Júlio Nassif, publicado pela Qualimark, né? Esse livro aqui é muito bom. E nesse livro tem exatamente essa questão da capabilidade. Vou tentar achar aqui. E se a tua planta está adequada para atender a demanda do momento, principalmente para um gerente de manutenção, é importante ele entender isso. Por quê? Porque às vezes tu compra um projeto para fazer 500 carros por dia, o pessoal está tentando fazer 600, 700, não vai acontecer, né? Tá entendendo? E você pode aplicar isso que eu acabei de dizer. Olha aqui, ó. Aquela flechinha aqui, ó, essa flechinha aqui, ó, é a lacuna de capacidade. Exatamente isso que eu queria dizer. Então, com o passar do tempo, o mercado vai demandando mais produto, ou outros tipos de produto, ou mais produto do mesmo tipo de produto, né? E a capacidade da tua planta vem caindo. Por que ela vem caindo? Ela vem caindo porque os teus equipamentos vão se desgastando, etc, etc. A tua planta tem uma expectativa de vida, né? Ciclo de vida do ativo. Tu quer aumentar esse ciclo de vida, mas ela está caindo, né? Tudo se deprecia, fisicamente e economicamente. Então, o mercado está pedindo mais e a tua planta está declinando, está caindo, né? Então, aquela flechinha ali é a lacuna de capacidade. A diferença entre uma coisa e outra. Então, existe uma lacuna de capacidade. Então, tu não tem essa capacidade de cumprir a produção daqui a 10 anos. Então, tu não pode montar uma fábrica hoje que atenda a produção de hoje. Tu tem que pensar se a expectativa, análise de mercado, se a produção vai aumentar. Tá, mas o que se interessa para ti que é de manutenção? Interessa para te entender e para te entender isso que eu vou falar agora. Você chegou nessa planta no futuro. Você não chegou nela quando ela foi construída. Capite? Imagina o seguinte. Eu tenho um projeto que faz 12 milhões de toneladas ano de expedição. Ou faz 12 milhões de carros por ano. Ou faz 12 milhões de litros de suco por ano. Não interessa o que é que faz. Interessa é o volume. Tá? Ok. Só que quem projetou, né, essa fábrica, ele estava pensando no seguinte, vai fazer 1.000 litros por ano.
por mês, né? Para dar os 12 milhões, né? 12 milhões. 1 milhão por mês, né? Vai fazer 1 milhão por mês. Aí vai dar 12 milhões, né? Na média. Ou vai fazer 1,5, né? Só que hoje, atualmente, não é assim que acontece. Faz 500, faz 4 milhões, 3 milhões, 2 milhões. Então, tu tem um pico de produção, né? Que não foi nem pensado no projeto. Isso aí quebra tudo. Você consegue pensar isso? Consegue ver? Ninguém faz um projeto, escuta, ninguém faz um projeto conseguindo equacionar tudo o que vai acontecer no futuro. Então, às vezes, isso já aconteceu comigo. Tu tá dentro de uma planta que está sendo utilizada de forma errada, porque a demanda atual é diferente da demanda projetada. Então, tu, como gestor de manutenção, tu não pode perder isso de vista. Então, esse negócio está sendo usado de forma errada. Não, às vezes ele não está sendo usado de forma errada. Às vezes ele está no lugar errado, né? Então, a confiabilidade inerente, ela depende também de que o projeto antecipe as possibilidades de crescimento do negócio. Então, se tu está numa planta de 20, 30, 40, 50 anos, cara, tu já está assim. Quem é que antecipar o uso 30, 40, 50 anos antes? Se a tua planta não sofreu um revamp, né, um retrofit, né, algo assim, tu tá numa situação complicada aí, né? De que talvez teus equipamentos estão sendo utilizados de maneira inadequada para o projeto que eles foram considerados. Mas a realidade se impõe, né, a tudo. Então tu precisa fazer os teus equipamentos produzir conforme a empresa precisa que produzam. Mas eles podem fazer isso? Então esse é quase que o confronto entre a confiabilidade inerente e a confiabilidade operacional. Então tu tem a confiabilidade do projeto usando de acordo com os parâmetros do projeto. Então a gente nunca pode pensar em confiabilidade do projeto sem pensar em parâmetros de uso do projeto. Então todo gestor de manutenção precisa conhecer os parâmetros de uso do seu equipamento, para entender se a operação está usando dentro dos parâmetros de uso. Então, se um projeto foi construído para operar a 1.500 peças por minuto, tonelada hora, litros por minuto, litros por hora, não sei, né? E o pessoal está operando a 2.000, óbvio que você vai quebrar, né? Não tem a mínima dúvida que você vai quebrar. Consegue compreender que tu está forçando o equipamento? Talvez tu está elevando, forçando a resistência desse equipamento. Ele tem uma resistência que tu está toda hora testando essa resistência, uma hora essa resistência se espedaça, né? Ela é rompida e o equipamento quebra. É isso que acontece. Geralmente quebra, né, acontece por forçar demais a resistência do equipamento uma vez ou várias vezes, ou porque a resistência do equipamento declinou com o uso. É uma coisa que pode acontecer. Então, a confiabilidade inerente é isso. É a confiabilidade da planta independente do que tu faça. A planta é nova, a confiabilidade dela zerada, com tudo preciso, tudo certinho, né? Mas você sabe, eu sei, todo mundo sabe que o projeto tem erros, tem falhas. Eu sei, você sabe, todo mundo sabe que a fabricação tem falhas. Eu sei, você sabe, todo mundo sabe que a montagem tem falhas, comissionamento tem falhas e que tu recebe um projeto para gerenciar a manutenção dele, né, daquela indústria, daquela planta, cheio de problemas. Isso acontece? Isso vai acontecer. Então, a confiabilidade inerente afeta a confiabilidade operacional sempre. Sempre. E você, como gestor de manutenção, precisa ter um faro aguçado, uma percepção precisa de conseguir entender e diferenciar se aquela coisa tem confiabilidade inerente ou não, se aquele equipamento realmente está adequado para aquele uso, né, ou não. Porque se não tiver, você vai ter que fazer um redesign, né? Que nem dizia o John Mowbray, redesign, reprojeto, né? Uma melhoria, também chamamos assim. Então, se uma coisa é boa, ela não precisa de melhoria. Você consegue perceber isso, né? Se o negócio está bom, está entregando, está funcionando da maneira correta, por que eu vou melhorar o quê? Não tem que melhorar, né? Mas o redesign é justamente a mudança do projeto. Porque é quase que fosse uma atualização, né?
ou uma atualização ou uma correção do erro, né? Porque a atualização ela funciona quando o uso não está adequado. Então, que nem eu expliquei, a demanda de mercado subiu, está precisando operar mais, então eu preciso readequar isso. É legal. Agora, a correção do erro é que o projeto já foi errado desde o princípio. Então, a necessidade de mercado continua a mesma, a taxa de operação continua a mesma, o parâmetro operacional continua o mesmo, e mesmo assim esse equipamento não consegue cumprir, né, essa taxa de operação esperada, esse tempo de operação esperado, ele não consegue fazer isso. Então, tu tem que ir lá e corrigir. Ambos são redesigns por motivos diferentes. Legal? Legal, legal então. Espero que vocês tenham gostado, entendido o que é confiabilidade inerente. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Valeu? Tchau, tchau.